querido Pai, que habita no alto dos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, podendo louvar e lhe agradecer com os dízimos e as ofertas. Que esses dízimos e ofertas sejam em prol da sua obra. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso louvor a Deus, agora cantando o hino de número 134, 134. Vamos nos colocar em pé? De Deus a porta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Criados alegres as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Sinais o som evoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém. Esse é o momento da oração. Aqueles que puderem, coloquem de joelhos para nós falarmos com Deus. E você que está em casa nos assistindo, eu convido você também a colocar de joelhos junto conosco. Santíssimo Deus, eterno Pai, que habita nos altos céus. Nós agradecemos, Senhor, porque ainda vivendo os dias de pandemia, Senhor, o Senhor nos concede estarmos reunidos em seu santo nome para adorá-lo em espírito e em verdade. Senhor nosso Deus, hoje especialmente nós estamos felizes, nós estamos contentes, nós estamos alegres, ó Pai, porque daqui a pouco haverá ordenação, haverá batismo, Senhor Deus, em que a nossa querida irmã Daiane estará selando a sua vida com Cristo Jesus através do batismo. Por favor, Senhor, em nome de Jesus Cristo,
Que o Senhor possa definitivamente escrever o nome dela no livro da vida do Cordeiro, Senhor. Para a sua honra, para a sua glória, ó Pai. Senhor, abençoe a mensagem, ó Pai. Que o Espírito Santo possa falar através do pastor Eduardo, Senhor Deus. Para que nós possamos ser edificados, fortalecidos e renovados pelos poderes das suas palavras, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que humildemente nós pedimos e agradecemos. Amém. Venha Jesus, ao meu coração, Jesus, vem hoje, vem pra ficar em meu coração, ó Cristo. Amém. Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos. Sem hesitar, derramo todo orgulho pelo chão. Mando embora a rebeldia do meu coração. Por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos. Sem hesitar, derramo todo orgulho pelo chão. Mando embora a rebeldia do meu coração. Por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu
agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Depender de ti, Senhor. Amém. Tirar um segundinho aqui, fica mais fácil de falar com vocês. Mas agora, depois que eu da abertura, né, já chegou mais alguns irmãos, um feliz sábado para todos vocês. É muito bom estarmos aqui na casa de Deus. Como dissemos já, hoje é uma manhã muito especial, muito festiva. Daqui a pouco nós teremos aí 2 festas para a igreja, 2 momentos especiais, que é uma ordenação ao diaconato e também uma festa batismal, que aí é a nossa maior festa como igreja. Eu gostaria de chamar aqui a Daiane aqui à frente. A Daiane, ela que estará sendo batizada hoje. Ela teve a oportunidade aí de conhecer da palavra de Deus, conhecer a igreja. Já há algum tempo ela tem frequentado aqui conosco e ela tomou essa decisão agora de realmente de se unir a nós e selar a sua vida com Cristo Jesus através do batismo. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. E para que a pessoa possa crer, primeiro ela necessita conhecer. E ela teve a oportunidade, ela teve estudando a palavra de Deus, conhecendo mais, até que fez com que ela realmente cresce em Deus. Ela já cria em Deus, né? Mas conhecendo mais Ele e crendo nessa mensagem também como igreja adventista. E ela vai testemunhar agora publicamente que ela sabe o que ela vai estar fazendo, que ela não está simplesmente entrando numa água, que ela sabe dessa entrega, dessa decisão que ela está tomando de realmente de se entregar por completo a Cristo Jesus. Com isso, então, agora eu vou fazer com ela o voto batismal. Certo? Ela declarando então que ela está ciente daquilo que ela está fazendo. Daiane, você crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Sim. Você aceita o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário como expiatório, que Ele não merecia, Ele não precisava passar por isso, mas Ele aceitou fazer isso, entregar a sua vida em seu favor. Você aceita essa entrega, você aceita a salvação em Cristo Jesus? É a breve volta de Jesus, a bendita esperança que está no seu coração. É desejo seu se preparar para a volta de Cristo Jesus. E enquanto se prepara, ajudar também outras pessoas a se prepararem para se encontrar com Cristo Jesus? Você crê que nos mandamentos de Deus, nos 10 mandamentos, que eles ainda estão em vigor? Não como meritórios para a salvação, mas como uma resposta nossa à salvação que Deus nos oferece. E é desejo seu colocar a sua vida em conformidade com todos os mandamentos, inclusive o 4º que fala a respeito da guarda do sábado? Sim. Você crê que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que Deus Ele quer habitar em você e que com isso você tem a responsabilidade de cuidar do seu corpo, evitando aí, se abstendo de tudo aquilo que seja prejudicial à sua saúde. A Bíblia chega a especificar aí algumas coisas, como carnes imundas, como bebidas alcoólicas. É desejo seu de se abster de todas essas coisas? Sim. Você crê no ensinamento bíblico no tocante ao batismo por imersão? É desejo seu ser batizada dessa maneira de livre e espontânea vontade? Crê você que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que todas as pessoas de tribo, nações, e línguas e povos são chamados a fazer parte dela? É desejo seu fazer parte dessa igreja local e da igreja mundial? Sim. Aqui vocês ouviram então o voto dela, a declaração da crença dela.
de que realmente ela conhece e que ela deseja realmente tomar essa decisão de selar a sua vida com Cristo Jesus. Todos aqueles que estão felizes com essa decisão dela, que apoiam a decisão dela e que querem receber ela como membro aqui da igreja, eu gostaria que manifestasse aí levantando a sua mão. Aqui está o carinho da igreja para com você. Daiane, como igreja nós estamos muito felizes com essa decisão. É muito bom poder, nós como igreja nos consideramos uma família. E é muito bom poder receber você na nossa família. Que juntos possamos caminhar rumo às mansões celestiais, certo? Seja bem-vinda à nossa família. Nós vamos fazer aqui uma breve oração, então de louvor a Deus. E daqui a pouco então nós teremos o batismo dela. Maravilhoso Deus e Pai, aqui estou com a tua filha Daiane. E nós como igreja, Senhor, nós estamos muito felizes com essa decisão dela de se entregar a Ti através do batismo e se unir a nós como uma família, como Teu povo, caminhando rumo às mansões celestiais. O Senhor sabe que não é uma decisão fácil, que existem muitas lutas, muitos desafios, muitas dificuldades, mas que a cada dia ela possa ter a certeza de que o Senhor estará ao lado dela, de que esta era a melhor decisão que ela poderia tomar. E que realmente ela possa perseverar nesses caminhos. E naquele grande dia que Cristo apontar nas nuvens dos céus, ela possa estar pronta, preparada para contigo morar a eternidade. Abençoe ela e use ela como uma testemunha do Senhor. Que aonde ela for, ela também possa estar compartilhando esse teu maravilhoso amor e trazendo mais e mais pessoas para essa caminhada rumo às mansões celestiais. Abençoe ela. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Daiane. Eu gostaria agora também de chamar aqui à frente o irmão Luiz Carlos. No final do ano, a igreja aí em comissão, ela se reuniu e propôs aí alguns oficiais para esse ano de 2020. E dentre os nomes que foram propostos está o nome do irmão Luiz Carlos. Ele foi indicado para estar como diácono aqui da Igreja Central de Alfenas. Ele estaria responsável aí por esse grupo de diáconos. Essa função do diaconato na igreja, ela é uma função especial. Ela que nós chamamos que é uma das funções com ordenação, aonde a pessoa ela é separada para essa função. Certo? Nós chamamos então a ordenação, que é uma oração com imposição de mãos, separando, dedicando essa pessoa para essa função. Irmão Luiz Carlos, para mim é uma alegria poder estar aqui nesse momento e fazer essa separação do Senhor. Eu queria dizer para você que essa separação é uma honra, certo? É um privilégio poder ser escolhido pela igreja para poder estar desempenhando essa função. Receber essa ordenação, essa imposição de mãos, eu vejo que é um privilégio. Agora, eu sempre digo que todo privilégio vem acompanhado também de uma responsabilidade. Isso daqui não é simplesmente para engrandecer ao Senhor, mas esse daqui é um chamado que Deus está fazendo ao Senhor. O livro de Atos, no capítulo 6, ele detalha ali um pouquinho da história da igreja. O livro de Atos é um detalhamento do início da história da igreja cristã. E conforme a igreja foi crescendo, os discípulos, eles eram que cuidavam, que faziam, realizavam tudo na liderança da igreja. Só que foi crescendo e eles já não eram mais capazes de resolver todas as situações. E as pessoas começaram a cobrar deles que tinham mais coisas para fazer, para resolver, e eles já não estavam conseguindo fazer tudo. Nesse momento, então, olha o que eles dizem. Mas, irmãos, aqui os discípulos falando, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Aqui os discípulos, então, como eles já não tinham mais como fazer isto, eles falam para a igreja, olha, irmãos, escolham aí, aqui no caso eles escolham 7 homens, certo? E ele apresenta aqui algumas características, homens de boa reputação, de sabedoria e cheios do Espírito. E que esses homens, eles seriam encarregados de cuidar da igreja. Deus está chamando o Senhor para cuidar da igreja dele. É um privilégio isso, é uma honra, porque entendemos que até a maneira como a igreja trabalha está sendo guiada e dirigida por Deus. É um privilégio ser escolhido, mas também é uma responsabilidade. Deus chamou o Senhor para cuidar da igreja dele, para tratar da igreja dele, para cuidar dos negócios da igreja dele, certo? Essa é uma grande responsabilidade.
Mas eu tenho certeza de que esse Deus que chama, Ele também capacita. E Ele capacitará o Senhor. Se o Senhor realmente se permanecer nas mãos dEle, sob a guia dEle, a cada dia Ele vai lhe dar sabedoria, Ele vai lhe dar o entendimento, e Ele vai usá-lo realmente nessa obra de cuidar da igreja dEle, ajudando-a, preparando ela para muito em breve estar com Ele nas mansões celestiais. Que realmente Deus possa continuar abençoando o Senhor, que Deus possa continuar usando o Senhor, e que realmente o Senhor seja esse instrumento nas mãos dEle. Certo? Que Deus o abençoe. Nesse momento aqui à frente, nós vamos fazer agora essa oração com imposição de mãos sobre eles. A igreja pode permanecer sentada em reverência, enquanto nós vamos estar fazendo essa oração de dedicação a Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor ainda continua escolhendo homens para o Teu serviço. Nós sabemos que o Senhor acredita no ministério de todos os crentes, e nós, como igreja, também cremos no ministério de todos os crentes. O Senhor escolhe homens e mulheres para que possam ser usados pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito. E nesta manhã nós estamos aqui diante do irmão Luiz Carlos, um servo Teu. A igreja o nomeou como um dos diáconos aqui da igreja. A igreja viu que ele é um homem cheio do Espírito Santo, um homem de fé, um homem de boa reputação, e a igreja acredita, Senhor, que ele pode ser uma bênção para o ministério do diaconato. Neste momento eu quero implorar a sua bênção sobre ele, sobre a vida dele, sobre a vida da família dele, que ele possa permitir cada dia que o Teu Santo Espírito de fato o use, e que ele seja um instrumento poderoso, Senhor, na liderança aqui desta igreja, aqui em Alfenas. Neste momento, Pai, nós aqui, como ministros já ordenados pelo Senhor, nós impomos as nossas mãos sobre a cabeça do irmão Luiz Carlos, separando-o para o ministério do diaconato. Pai querido, que o Teu poder seja manifestado na vida dele, que o Teu Santo Espírito o encha cada dia mais de poder, Senhor, e que ele continue sendo uma bênção aqui na nossa igreja central de Alfenas. Eu o coloco nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, irmão. Deus te abençoe. Vocês já devem ter visto aí que hoje nós temos um convidado aqui entre nós. Eu quero apresentar para vocês o pastor Eduardo Ascencio. Pastor Eduardo Ascencio, ele é o presidente da nossa Associação Mineira Sul. E esse final de semana ele está aqui no nosso distrito. Ele veio acompanhado da esposa, a professora Laís. Mas hoje de manhã ela foi para a igreja de Serrania. Ela foi junto com a Ilde lá, ela está participando da programação lá. Mas o casal, esse final de semana, ele está aqui acompanhando o distrito. Como presidente da Associação Mineira Sul, o pastor Eduardo ele é o responsável pela igreja aqui no sul de Minas e na zona da Mata. Certo? Pega lá de Manhuaçu, vai descendo aqui, vai até Extrema, vai até aqui Guaxupé, essa região ali de Guaxupé, pega esse sul de Minas aqui todo. Ele que é o líder da igreja. E para nós é uma alegria muito grande recebê-lo aqui na nossa igreja central de Alfenas. Seja bem-vindo, certo? E volte mais vezes, é sempre muito bom poder recebê-lo aqui. Irmãos, bom dia. Feliz sábado para todos e para todas. Que alegria para mim, mais uma vez, poder estar aqui na nossa igreja central de Alfenas, uma igreja tão querida, tão especial para a nossa associação. E eu estou feliz de ver que nós temos muitos membros hoje na igreja. Que bênção, que maravilha, irmãos, ver que os nossos irmãos estão sentindo segurança para retornar para os cultos, para adorar o Senhor. É muito bom estar com vocês, tá?
Esse ano tem sido um ano muito difícil, né? Muito difícil, um ano turbulento, diferente de todos os outros que nós já vivemos. Tivemos que nos readaptar a uma realidade que nós não imaginávamos que pudesse surgir, mas nós louvamos a Deus porque nós estamos suportando todas as agruras e dificuldades deste ano, e nós temos sentido de forma muito especial a presença de Deus do nosso lado. E hoje, quando eu olho para trás, eu só tenho que louvar e agradecer a Deus. Eu peço para vocês que, e eu tenho feito isso em todas as igrejas que eu tenho passado, eu tenho mais tido a preocupação de agradecer a igreja. Porque eu confesso para vocês que lá no mês de março, quando os templos foram fechados, eu, como administrador aqui da associação, eu fiquei muito preocupado. Muito preocupado. Por quê? Quando você pensa em associação, na Associação Minerasul, você está pensando num conjunto de cerca de 300 igrejas, são 38 distritos pastorais, juntando com os departamentais, associados, capelães de escola, nós temos cerca de 50 pastores que cuidam aqui do nosso território. Nós temos lá no escritório da igreja, em Juiz de Fora, cerca de 40 funcionários que trabalham exclusivamente para apoiar o trabalho da igreja local, para dar um suporte para a igreja local. E toda essa estrutura, que é uma estrutura pesada, ela é mantida pela fidelidade da igreja. É a sua fidelidade que mantém a estrutura da associação. E a associação, apesar de ter uma característica jurídica, a associação não é uma empresa. Uma empresa visa lucro, visa patrimônio, sabe? A associação não visa lucro, a associação não visa patrimônio. O que a associação quer é salvar pessoas para o reino de Deus. Então, a associação, ela gerencia, ela administra os recursos que chegam lá através da sua fidelidade. Mas nós não temos o objetivo de ficar ajuntando tesouros em cofres, guardando dinheiro em banco. Lá na associação, tudo que chega sai, temos uma reserva pequena para alguma emergência pontual. A associação não tem reserva para um ano de crise como este que nós estamos enfrentando. Então, eu fiquei preocupado. Cheguei a pensar em algum momento que nós teríamos que fechar distritos, mandar embora pastor. Seria algo muito traumático para todos nós. Mas, irmãos, hoje, quando eu olho para trás, eu tenho ainda mais convicção de que essa é a igreja de Deus aqui na terra. Só para vocês entenderem, porque isso é quase que inacreditável. Quando nós comparamos o ano de 2020 com todas essas crises, com o ano 2019, que foi um ano normal, não tivemos grandes crises no ano 2019. O que foi arrecadado no tocante a dízimo no ano 2019, neste mesmo período, com o que está sendo arrecadado no ano 2020, neste mesmo período, por incrível que pareça, nós estamos com um pequeno crescimento ainda em 2020 com relação à entrada de dízimos. A igreja continuou sendo fiel ao Senhor. E eu louvo o nome de Deus por isso, irmãos. E eu quero aqui agradecer em nome da associação a você que tem sido fiel a Deus, tem sido fiel ao Senhor. Isso me diz duas coisas. A primeira é que os nossos irmãos, você sabe qual é o conceito correto de mordomia cristã. A nossa igreja não devolve dízimo por causa de pastor e nem por causa de templo. A nossa igreja não oferece dízimo por causa daquilo que a igreja lhe oferece como instituição. Os nossos irmãos são fiéis a Deus porque sabem que tudo pertence ao Senhor. E os nossos irmãos serão fiéis, tendo templo ou não tendo pastor ou não tendo, porque a fidelidade não é para com o homem e nem para com a instituição, mas para com o Senhor, para com Deus. Isso me diz também que Deus está cuidando da vida e do trabalho dos nossos irmãos, porque o que dispara o dízimo é a renda. Se está tendo dízimo, é porque as nossas famílias estão tendo renda. Deus está preservando o trabalho dos nossos irmãos, das nossas irmãs, e nós louvamos a Deus por isso. Irmãos, o meu compromisso com vocês é que
cada centavo que chegar na associação, nós vamos usar com muita responsabilidade, empregando ele no objetivo para o qual ele foi entregue, para que pessoas sejam salvas. E quanto mais recurso chegar lá, irmãos, tenho certeza disso, mais recurso vai sair. Será mais pastor chamado, mais distrito aberto, mais igreja construída, mais cidade alcançada, mais material produzido, mais programas realizados para capacitar a igreja. Esse é o nosso compromisso com cada um de vocês. Eu quero agradecer a Deus também, porque a nossa igreja, mesmo enquanto os templos estiveram fechados, a nossa igreja não parou. A missão, ela não entrou em quarentena na Associação Mineira Sul. Mudamos talvez a maneira de pregar o evangelho, mas continuamos com foco na missão. E é inacreditável, mesmo com os templos fechados. Hoje ainda nós temos uns 2 ou 3 distritos onde todas as igrejas estão fechadas ainda. Mas mesmo nesse contexto, nós já temos cerca de 500 pessoas que foram batizadas este ano em nossas igrejas. Batismos emocionantes. Lá, por exemplo, aqui no sul de Minas, logo no começo da pandemia, um irmão que tinha acabado de estudar a Bíblia, aconteceu isso aqui em Guaxupé, ele tinha acabado de estudar a Bíblia e aí ele decidiu se batizar, mas aí o templo foi fechado. E aí o pastor perguntou, e aí, vamos esperar a igreja abrir? Ele falou, não posso, eu quero ser batizado, eu quero me entregar para Jesus. E aí então o pastor falou, então tá bom, só eu e você dentro da igreja, e eu faço seu batismo, não tem problema? Não tem necessidade de ter gente para assistir seu batismo não, vamos lá. E foi lá o pastor, o irmão, mais um ou outro ancião, e só algumas pessoas ali dentro da igreja, o templo fechado, o pastor batizou esse nosso irmão. Fatalmente, 1 mês depois, esse irmão sofreu um infarto e morreu. Ele nunca frequentou a igreja depois do seu batismo, mas morreu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Batismo é assim, irmãos. Batismo você não pode esperar pandemia ou qualquer outra situação acontecer para você se entregar a Jesus. Se você já estudou a Bíblia, se você está convicto da sua fé, você precisa ser batizado. Aconteceu aqui em Pouso Alegre, um irmão que já tinha um relacionamento próximo com a igreja há mais de 23 anos, esposa adventista, filhos adventistas, mas ele não conseguia se batizar porque ele não tinha fé suficiente para abandonar o trabalho no dia de sábado. E foi 23 anos assim. Quando começou esse ano, ele disse, esse ano eu vou colocar minha vida em dia. Abandonou o trabalho, organizou o que tinha que ser organizado e disse, agora eu vou me batizar. Aí fechou o templo, fechou a igreja. Aí o pastor falou, e aí, vamos esperar abrir o templo para você ser batizado? Ele falou, não posso, de jeito nenhum. Eu já esperei 23 anos para me batizar, agora eu quero me batizar. E ele tem uma pequena propriedade rural aqui em Pouso Alegre, sabe o que ele fez? Ele tem uma mina nessa propriedade, ele abriu um buraco, cavou um buraco no pé da mina, encheu o buraco de água, o pastor foi lá e batizou o irmão. Batismo como estes aconteceram em todo o território da Associação Mineira Sul. E nós louvamos a Deus, porque a pandemia não nos calou. E eu quero falar para você, querido irmão, se essa pandemia te calou no tocante à pregação do Evangelho, reavalie a sua fé, porque crise nenhuma pode nos calar. Essa crise é só o princípio do que ainda virá pela frente. Hoje, eles fecharam os nossos templos, mas vai chegar o tempo, e não falta muito tempo para isso, eles vão tomar os nossos templos, e nós não podemos parar de pregar o Evangelho, irmãos. Quanto maior for a crise lá fora, com mais força nós temos que pregar, mais força temos que testemunhar do amor e da graça de Jesus, porque é em momentos como este que o mundo mais precisa ouvir a nossa mensagem de salvação, a nossa mensagem de esperança. Nós estamos agora diante do mês de setembro, e nós, como pastores, como associação, como igrejas, nós estamos orando para que Deus nos dê 500 pessoas que sejam batizadas agora até o final do mês de setembro. E eu quero pedir que você primeiro ore
para que 500 pessoas pelo menos sejam salvas para o reino de Deus agora no mês de setembro. E se eu estou falando para alguém que ainda não é membro batizado da nossa igreja, está aqui e veio assistir o culto hoje, o meu apelo para você, querido irmão, irmã, jovem, se você já tem convicção da doutrina, da fé, se você já tem ciência do que Deus espera para a sua vida, tome a sua decisão. Não espere pandemia passar para você ser batizado, não espere. Tome a sua decisão. O batismo é muito sério, é muito importante. E você que é pai, mãe, que tem filhos de 8, 9, 10 anos, que já estão em condições de serem batizados, querido pai, querida mãe, não espere pandemia passar para fazer o batismo do seu filho, não. Se ele está pronto, se você capacitou, se você o preparou, marque o batismo, faça uma festa na igreja. Se os parentes podem vir, ótimo. Se não podem vir, não tem problema. Hoje está sendo filmado, está sendo transmitido. Vamos batizar as nossas crianças no momento em que elas estiverem prontas para serem batizados. Sábado que vem eu estarei lá na Central de Juiz de Fora batizando a minha menina, a Manuela. E em algum momento eu pensei, falei, eu acho que eu vou adiar o batismo dela, porque nós que somos pastores, os parentes moram todos longe, todos não tem parente em Juiz de Fora. Eu falei, e o batismo é o momento talvez mais importante da vida de uma família, o batismo de um filho. E nós não estávamos sonhando com a chegada desse dia, não imaginávamos que ia acontecer durante uma pandemia. Então nós pensamos em adiar. Mas a minha menina está tão empolgada com o batismo. Eu estou fazendo estudo bíblico com ela desde o mês de abril, estudando a Bíblia com ela, preparando ela. E eu falei, eu não posso fazer isso com ela. Se os parentes puderem vir, tudo bem. Se não puderem, não tem problema. A gente filma, a gente tira foto, a gente posta nas redes sociais. Mas nós vamos batizar a nossa menina em nome de Jesus. Eu queria fazer um pedido para você que é pai. Primeiro, você é quem tem a responsabilidade de preparar os seus filhos para o batismo. Ah, pastor, não vai dar para batizar esse ano porque não teve classe bíblica da primavera. É possível que não tenha tido, mas nossos filhos, irmãos, os meus filhos, eu tenho que preparar, porque se eu tiver um filho de 8, 9, 10 anos, que nasceu, que foi criado na igreja, participou do departamento infantil, de tudo que acontece na igreja, e eu dizer que o meu filho não está preparado para o batismo, é como se eu estivesse assinando um atestado de fracasso, porque o pai é que tem a responsabilidade de preparar os seus filhos para Jesus. Então, queridos pais, preparem seus filhos para Jesus. O que de melhor um pai pode fazer por um filho é prepará-lo para o reino de Deus, não para o reino deste mundo, tá bom? Antes ainda de abrirmos a Bíblia, eu quero só fazer uma menção. Vocês já viram que nós estamos aqui com o nosso lenço dos desbravadores, porque hoje é um dia muito especial para o Clube de Desbravadores, é o dia mundial dos desbravadores, é um dia de festa, e está acontecendo festas em todos os lugares da associação, algumas virtuais, algumas presenciais, mas nós louvamos a Deus por este ministério, o ministério dos desbravadores. Eu sei que a nossa igreja aqui central de Alfenas tem um clube fortíssimo, é o Luzeiros do Lago, que sempre foi um clube muito importante em nossa associação, e eu louvo a Deus por este clube. E eu digo mais uma vez que o que de melhor uma igreja pode fazer pelos seus meninos e meninas é ter um clube desbravador e um clube de aventureiros para ajudá-los na caminhada cristã. Deus seja louvado pelo ministério dos desbravadores, tá bom? Pega aí sua Bíblia, abra ela agora no livro de Tito. Enquanto você procura, eu quero só fazer uma menção. Estou vendo que o pastor Fernando está lá atrás. Pastor Fernando, querido amigo especial, muito bom te ver mais uma vez, viu, Fernando? Que bom que você está aqui nos dando a alegria de revê-lo. Ele foi pastor aqui dessa igreja no passado, um grande pastor, e hoje ele está conosco. É muito bom ter você conosco. Tito, capítulo 2, verso 13. Tito 2, verso 13. Vocês encontraram? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma breve oração.
Pai querido, neste momento nós abrimos a sua palavra e vamos ter aqui uma reflexão em cima deste tema que, sem dúvida, é o tema mais importante da sua Bíblia, da sua palavra. Pai, aqueça os nossos corações com essa esperança e ajuda-nos a entendermos a sua vontade para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tito 2, verso 13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Paulo disse, aguardando a nossa bendita esperança. Todos nós temos sonhos, você tem os seus, eu tenho os meus. Ter sonhos não é errado, não é pecado ter sonhos, é saudável ter sonhos. Nós, como seres humanos, precisamos sonhar. Sonhar nos dá motivação para viver, nos dá realização durante a nossa caminhada. É gostoso sonhar. Você deve ter sonhos para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida familiar. Isso é saudável. Agora, nós que somos cristãos, nós precisamos ter um sonho em comum. É o sonho de ver Cristo voltando para nos buscar. Irmãos, o sonho de ver Jesus voltando precisa ser o meu e o seu maior sonho, sabe? Nada deveria fazer aquecer ou vibrar mais o nosso coração do que a certeza de que em breve Jesus voltará a esta terra. E essa é a boa notícia. Cristo, Ele voltará para nos buscar. Cristo, e nós temos essa certeza, por quê? Porque nós temos na Bíblia cerca de 2.500 versos que nos garantem, que nos afirmam de forma categórica que Cristo Jesus voltará para buscar a mim e a ti. Jesus, Ele voltará. A volta de Jesus, grave isso que eu vou te dizer, a volta de Jesus é um acontecimento incondicional. Cristo, Ele voltará, independente de qualquer circunstância. Você querendo ou não, Cristo voltará a esta terra. Eu e você estando preparados ou não, Cristo voltará a esta terra. A volta de Jesus, ela não depende de mim, não depende de você, depende dEle, e Ele prometeu, e Ele vai cumprir esta promessa. Amém? Amém. Agora, se é certo que Jesus vai voltar, a pergunta é: o que nós precisamos fazer enquanto Ele não vem? Que atitudes precisam fazer parte da minha e da sua vida enquanto aguardamos o retorno de Cristo? É isso que eu quero ver com vocês brevemente nesta manhã. 3 atitudes, pelo menos, precisam fazer parte da minha e da sua vida. Nós que dizemos crer e dizemos esperar pela volta de Jesus. A primeira está em Mateus capítulo 24. Dá uma olhadinha comigo em Mateus capítulo 24. É um texto muito conhecido, eu quero apenas reler com você, você certamente o conhece. Mateus 24, versos 32 e 33, diz assim, 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo as portas. No começo do capítulo 24, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, dize-nos quando? Eles queriam saber quando Ele voltaria, quando Ele restabeleceria o seu reino. Agora, em todo o capítulo 24, Jesus não diz nem o dia e nem a hora. Aliás, Ele diz que o dia e a hora ninguém sabia. Só que Ele deixou uma série de sinais descritos aqui no capítulo 24. Também temos o capítulo 21, que é um capítulo correspondente com este. Uma série de sinais. E Ele disse assim: olha, o dia e a hora a gente não sabe não, mas prestem atenção nesses sinais. Quando vocês virem esses sinais se cumprindo, fiquem atentos. Erguei a cabeça, Ele disse, porque a vossa redenção está próxima, porque eu estou retornando para buscar a todos vocês. Olhem para os sinais irão indicar a proximidade de minha vinda. E queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para o capítulo 24 de Mateus, capítulo 21 de Lucas, nós observamos que todos os sinais, com exceção de um, que é o verso 14 do capítulo 24, que diz que o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. O restante,
todos os sinais estão se cumprindo diante dos meus e diante dos seus olhos. Estão se cumprindo ao nosso redor. Só falta o evangelho ser pregado, irmãos, em todo o mundo. Agora pode crer. Creia, com o avanço da tecnologia, o avanço da internet, com a maneira tão massiva com que o evangelho está sendo pregado através dos meios de comunicação, você pode estar certo. Em algum momento, a última pessoa dessa terra ouvirá sobre a graça maravilhosa de Jesus e Cristo voltará para nos buscar. Os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Essa pandemia que bagunçou a vida de todos nós esse ano é só um sinal. É só um sinal. Lá em Lucas 21, Jesus diz que um dos sinais seria o surgimento de epidemias, doenças das mais diversas espécies. Essa pandemia não é a primeira e não será a última. Só na última década, cerca de 60 pandemias ou epidemias assolaram a terra em algum lugar. Essa está sendo mais abrangente, mas epidemias e pandemias sempre existiram, irmãos. São sinais que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E cada sinal que se cumpre está gritando para nós: Cristo está voltando. O nosso papel é estar atentos ao cumprimento desses sinais, porque Satanás, ele só tem um trabalho aqui na terra. O trabalho de Satanás é nos distrair, para que nós não possamos observar o cumprimento desses sinais. O tempo todo Satanás, ele está procurando nos distrair com as coisas desta terra, está procurando nos envolver com as coisas deste mundo, para que, absortos com as coisas desta terra, nós não prestemos atenção no cumprimento dos sinais diante dos nossos olhos. E não adianta nada eu saber que os sinais existem se eu não estiver atento ao cumprimento deles diante dos meus olhos. Há muitos anos atrás, uma grande empresa de navegação lá no estado do Amazonas abriu vaga para operador de rádio. Uma boa empresa, bom salário, um bom trabalho. Muitas pessoas se candidataram à vaga e a empresa fez lá uma pré-seleção, selecionou alguns possíveis candidatos e num dia marcado eles foram ao escritório da empresa para serem entrevistados pelo diretor da empresa. E o diretor escolheria quem seria o candidato que ocuparia a vaga. Foram chegando, conforme eles iam chegando no escritório da empresa, eles iam pegando uma senha, que era a senha na ordem pela qual eles seriam entrevistados. Eles sentavam numa recepção muito confortável, bancos confortáveis, uma música ambiente, ambiente climatizado. Estavam ali muito ansiosos, apreensivos, esperando o início das entrevistas, quando chegou o último candidato. Pegou a última senha e se assentou com os demais. Segundos depois que ele se assentou, ele se levantou, olhou para os lados, foi correndo e entrou na sala do diretor da empresa. Ninguém entendeu nada. Olharam um para o outro e falaram: mas por que ele foi lá? Perguntaram para a secretária: você chamou ele? Ele falou: não chamei. Por que ele foi? Ele foi sem ser chamado. Mas por quê? Ele foi o último, ele não era o primeiro. E eles ficaram mais indignados ainda quando, minutos depois, ele saiu abraçado com o diretor da empresa e o diretor disse que todos estavam dispensados, que a vaga era dele. Aí houve uma revolta: não, mas isso não é justo. Eu cheguei primeiro aqui, minha senha é a primeira, você não me entrevistou, ele foi o último, ele pegou a última senha, não é justo, você nem sabe se ele é melhor do que nós, porque você não entrevistou ninguém. O diretor da empresa olhou para todos e disse assim: amigos, todos vocês tiveram a oportunidade de entrar na minha sala, só que vocês estavam distraídos. Enquanto vocês estavam conversando aqui, nessa música ambiente que estava tocando para acalmar vocês, eu emiti um sinal em código Morse, sinal este que vocês precisam dominar pela vaga que estão pleiteando. E nesse sinal, a mensagem que eu transmiti foi: se você estiver atento a esse sinal, entre na minha sala que a vaga vai ser sua. Ele foi o único que esteve atento ao sinal. Então a vaga é dele. Atenção aos sinais, irmãos, que estão se cumprindo ao nosso redor. Em 2004, vocês devem se lembrar daquela tragédia que aconteceu na Tailândia, lá na Indonésia.
270 mil pessoas morreram por conta daquelas ondas gigantes. No meio dessa tragédia, uma história ela ganhou repercussão mundial. Uma família de ingleses, família de classe alta, escolheram a Indonésia para passar as férias de final de ano. Pai, mãe e 2 filhas, que na época uma tinha 10 anos, chamada Tilly Smith, e a outra tinha 7 anos, chamada Rowley Smith. Eles escolheram lá uma praia, um hotel, e foram lá. E no dia da tragédia, eles estavam brincando na praia, junto com mais centenas de pessoas. Enquanto eles estavam brincando, um fenômeno aconteceu. A maré do oceano começou a recuar de forma abrupta. De forma abrupta, a maré começou a ir embora. Todos acharam o máximo aquele fenômeno. Só que a menina de 10 anos, Tilly Smith, se lembrou de uma aula de geografia que ela tinha tido no colégio. E na aula, o professor disse que um dos sinais, um dos fenômenos que antecedem a chegada de uma onda gigante é quando a maré do oceano ela recua de forma abrupta. A menina se lembrou, correu para o pai e disse assim: pai, o meu professor disse que quando isso acontece é que vai vir uma onda gigante e vai destruir tudo isso daqui. O pai acreditou na garota, eles saíram correndo e avisaram todos que estavam na praia. Eles foram para o hotel que eles estavam hospedados, que ficava à beira-mar, conversaram com o gerente, eles esvaziaram o hotel e minutos depois, uma onda veio e destruiu toda aquela região, aquela área em que eles estavam. Naquele dia, cerca de 270 mil pessoas morreram lá na Tailândia, lá na Indonésia. Mas naquela praia onde a Tilly Smith estava, ninguém morreu. Ela salvou mais de 100 pessoas, apenas porque estava atenta a um sinal. Querido irmão, irmã e jovens, nós precisamos estar atentos aos cumprimentos dos sinais, porque eles estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Cada sinal que se cumpre está gritando para você e para mim: Cristo está voltando para nos buscar. Segunda atitude que nós devemos ter está aqui em Coríntios. Dá uma olhadinha comigo em Coríntios. Coríntios capítulo 15. Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos o quê? Todos. Vá comigo agora para 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu pergunto para vocês, Paulo, ele se via entre os mortos ou entre os vivos por ocasião da volta de Jesus? Paulo, ele cria que ele já estaria morto ou que ele ainda estaria vivo quando Jesus voltasse? Vivo. Paulo não se via entre os mortos. Ele diz, nem todos dormiremos. Ele diz assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos. Paulo, ele se via entre os vivos por ocasião da volta de Jesus. Não só Paulo, todos os apóstolos, todos eles criam que Jesus voltaria nos dias deles. Olhe para a igreja primitiva. Aquele texto de Atos 2, que a gente nem gosta muito de ficar lendo, porque nos incomoda, diz que a igreja, os membros vendiam o que tinham, distribuíam com aqueles que não tinham. Por que eles faziam isso? Porque eles tinham convicção, irmãos, de que Jesus voltaria nos dias deles. Sabe o que se chama isso? Isso se chama senso de
urgência. Com relação à volta de Jesus, nós precisamos ter senso de urgência. Não é apenas crer que Ele voltará, mas é crer que Ele poderá voltar a qualquer momento, sabe? É viver em constante expectativa, senso de iminência com relação à volta de Jesus. É esperar Jesus para qualquer momento, qualquer momento. Não adianta eu dizer que eu creio que Jesus vai voltar se eu viver como se Ele não vai voltar nunca. Eu tenho que crer que Ele voltará e eu tenho que viver como se Ele fosse voltar a qualquer momento. Senso de urgência. Sabe por que isso é importante? Porque nós, como seres humanos, nós só valorizamos e priorizamos aquilo que é urgente. Se não for urgente para mim, eu vou ter dificuldade de valorizar, de priorizar. Quer ver um exemplo claro? Eu sei que nós temos aqui alguns professores, o irmão que passou a lição diz que é professor, deve ter outros aí. Eu estou vendo aqui que tem vários aqui que são alunos, e todos nós, em algum momento ou outro, já passamos por uma sala de aula. E na sala de aula o professor, ele marca o dia da prova, do exame, não é? Ele dá a matéria e depois ele dá um exame para avaliar o conhecimento do aluno. E os professores sempre marcam o dia do exame com bastante antecedência, para os alunos terem tempo de estudar, de recapitular, de se preparar para o exame. Só que, apesar dos professores marcarem com bastante antecedência o dia da prova, qual que é o dia que a maioria dos alunos estudam para a prova? Na véspera, não é? Por quê? Porque nós só valorizamos e priorizamos o que é urgente. Se a volta de Jesus não for um acontecimento urgente para ti, você não vai orar como você deveria, não vai ler a Bíblia como você deveria, não vai testemunhar do Evangelho como você deveria. A volta de Jesus tem que ser um acontecimento iminente para nós. Terceira e última atitude. Volte comigo para Mateus agora no capítulo 25. Eu não vou ler o texto, porque o texto é longo e também porque ele é muito conhecido de todos nós. É apenas para você estar com ele aí nas suas mãos. Mateus 25, do verso 1 até o verso 13, nós temos aqui a parábola das 10 virgens. Uma parábola muito conhecida, certamente você já ouviu inúmeros sermões sobre este texto, porque ele tem muitas lições a nos ensinar. Mas para mim, a lição mais valiosa desta parábola é que nessa história, Jesus, ele está tentando nos mostrar que, com relação à volta de Jesus, o mais importante não é o quando, mas o como. Ou seja, o mais importante com relação à volta de Jesus, irmãos, não é quando Jesus voltará, mas como Ele vai me encontrar quando Ele voltar. Porque a volta de Jesus, como eu disse no início, ela é certa. Cristo voltará a esta terra, irmãos. A volta de Jesus não depende de mim, de você. Jesus voltará, eu querendo ou não, eu estando preparado ou não. Jesus, Ele voltará. Em algum momento nós vamos olhar para o céu e vamos contemplar a face do nosso Salvador. A pergunta é, como Ele vai me encontrar quando Ele voltar? Olhe para a parábola. Na parábola, o noivo atrasou. Atrasou ou não atrasou? Atrasou ou não? Mas veio ou não veio? Veio. É o que Jesus está dizendo. Pode ser que você sinta que esteja demorando mais do que você gostaria ou esperaria, mas saiba, eu irei retornar, eu irei voltar. Alguns olham para essa parábola e pensam assim, bom, aqui Jesus está querendo ilustrar aqueles que acreditam nele, por isso fazem parte da sua igreja, e aqueles que estão fora da igreja. Penso assim, não, quem está dentro da igreja são representados pelas virgens sábias. Quem está fora aqueles que estão representados pelas nécias. Mas não é isso que Jesus quer nos ensinar aqui. As 10 virgens, elas não são uma representação de quem está dentro e quem está fora da igreja. As 10 virgens, irmãos, são uma representação de quem está dentro da igreja. Nós somos aqui as 10 virgens. E Jesus está dizendo que mesmo dentro da igreja, existem alguns que estão se preparando para o seu retorno, mas alguns não estão se preparando. Olhe quantas semelhanças existiam entre essas mulheres. Primeira,
Todas eram virgens, sinônimo de pureza, pureza do Evangelho. Todas foram se encontrar com o noivo. Todas tinham lamparinas nas mãos. Todas adormeceram. Todas se despertaram com o anúncio da chegada do noivo. Todas correram para se encontrar com o noivo. Olhe quantas semelhanças. Só tinha uma diferença: algumas tinham azeite de sobra e outras não tinham. Essas mulheres, vistas de longe, ninguém via diferença nelas. Assim somos nós. As pessoas lá de fora, quando nos veem aqui dentro, eles não veem diferença nenhuma entre nós. Só que Jesus está dizendo que muitos do seu povo não estão se preparando como deveria para o encontro que terão em breve com Ele. Muitos. E o apelo de Cristo é: pare de se preocupar com o quando e se preocupe mais com o como. De vez em quando se levanta um aqui, um ali e começa a dizer: Jesus vai voltar em tal dia, em tal data, em tal época. E agora mesmo, nessa pandemia, se levantaram muitos pregadores, e alguns até dentre nós, e tem aí uma teoria agora, dizendo que Jesus volta em 2027, 2026. Estão interpretando de forma bonita, de forma sensacionalista a profecia das 7 trombetas, mas totalmente fora do contexto teológico. E está dizendo que o mundo vai passar por 7 milênios, estamos no 6º, vai começar o 7º, e quando começar o 7º, Jesus volta. Irmãos, se você esperar pela volta de Jesus para o ano 2027, é muito provável que você se perda daqui até lá. Não podemos esperar pela volta de Jesus para daqui 2, 3, 5, 6 anos, não. Nós precisamos estar preparados para qualquer momento, porque em algum momento vamos viver o nosso último momento aqui na terra, sabe? E algum dia nós vamos acordar de manhã e não vamos ver o final do dia. Há poucos dias lá em Juiz de Fora, uma irmã da Igreja Central de Juiz de Fora, 43 anos de idade, acordou de manhã e não viu o final do dia, sofreu um infarto, morreu, acabou o tempo para ela. Isso acontece o tempo todo. Nós não podemos acrescentar um dia na nossa história. Por isso nós temos que estar preparados para qualquer momento, porque em algum instante nós vamos viver o nosso último momento. O meu apelo para você é: esteja preparado para a volta de Jesus. Coloque o seu preparo para a volta de Jesus como a sua prioridade aqui nesta terra. Não permita que as coisas deste mundo desvirtuem a sua atenção, desvirtuem as suas prioridades. Que ver Cristo voltando seja a sua maior prioridade e o seu maior sonho. Enquanto Ele não vem, nós vamos continuar atentos aos sinais, vamos continuar tendo senso de urgência e estando preparados para qualquer momento. Eu quero ler o último texto aqui de Romanos capítulo 13. Dê uma olhadinha comigo, Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos 13, 11. Diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. A nossa salvação está mais próxima, irmãos, do que lá no início. Jesus está voltando para nos buscar. Só para você pensar, pense aí nessa última semana que você viveu aqui. É só para você pensar. Se você tivesse certeza que Jesus iria voltar nesse final de semana, você teria orado como você orou? Você teria estudado a sua Bíblia, tido comunhão com Deus como você teve? Você teria testemunhado do Evangelho para os seus amigos, para os seus familiares, como você testemunhou nessa semana? É só para nós pensarmos. Em algum momento, nós iremos viver a nossa última semana aqui nesta terra. Que Deus possa colocar o sonho da volta de Jesus como a nossa prioridade maior aqui neste mundo. É isso que a Daiane fez. A Daiane, ela conheceu a Jesus, ela estudou a palavra do Senhor. Eu sei que ela participava de uma outra denominação, não é? Já amava Jesus, o coração dela já era de Jesus, mas ela não tinha ainda o conhecimento completo das verdades bíblicas,
Quando ela teve esse conhecimento, ela decidiu então se entregar o seu coração para Jesus. Parabéns, viu, Daiane, pela sua decisão. O céu hoje está em festa. Aliás, esse é o tema do batismo da primavera deste ano, né? Alegria no céu e alegria na terra, né? Esse é um negócio mágico, porque no reino de Deus, algumas coisas que acontecem na terra são ligadas com aquilo que acontece no céu. Há uma ligação entre o céu e a terra. É o que está acontecendo neste momento. O céu está em festa, porque você tomou a sua decisão, a decisão de se entregar a Jesus e aceitá-lo como Salvador. Quem foi que estudou a Bíblia contigo? Está aqui a pessoa que estudou a Bíblia contigo? Ou as pessoas? Porque sempre tem mais pessoas que fazem parte. A senhora, irmã, está filmando aí? Ah, tá. E Olinto, cadê o irmão Olinto? Irmão Olinto, obreiro. Vem cá, irmão Olinto, aqui na frente aqui. Fica aqui do lado dela, por favor. A sua irmã? Cadê a sua irmã? Cadê a Mana? Tá aí a Mana? Cadê? Você quer vir aqui, por favor? Ficar pertinho da sua irmã. Esse momento importante, esse momento muito especial. Quando uma pessoa... Tudo bem, irmão Olinto? Prazer revê-lo, viu? Bom saber que o senhor está aí firme na missão, na batalha, né? Louvado seja Deus, está aqui. Tudo bem? Você está emocionada já? Que coisa boa. Como é que é o seu nome? Elaine, que bom que você está aqui, viu, Elaine? Você ama muito ela, não ama? E ela também ama muito você. Eu não sei não, mas eu nunca conversei com ela, mas eu tenho certeza que o maior sonho dela é ter você um dia no céu ao lado dela, tá bom? Então, siga o caminho que ela está seguindo, tá bom? Fica aqui do lado dela, fica aqui, ó. Pode ficar ali do lado do tanque, pode encostar no tanque, não tem problema. Que bom, louvado seja Deus, tá? Vamos então? Tá feliz? Você está feliz? É isso mesmo que você quer? Louvado seja Deus, tá? Parabéns. Vamos orar? Querido Deus e maravilhoso Pai, louvado seja, Senhor, o seu nome por este momento tão bonito que aqui estamos vivendo. Obrigado, ó Deus, pela decisão da Daiane. A Daiane é uma serva sua, sempre foi. Ela sempre te amou. E por te amar é que ela está aqui hoje, porque ela estudou a Bíblia e descobriu verdades que ela não conhecia. E o amor dela por ti é tão grande que ela disse: eu preciso estar onde a palavra do Senhor é pregada e ensinada. Eu imagino que não tenha sido fácil para ela mudar, mas ela tomou a decisão, Senhor. E hoje ela está aqui dentro do tanque batismal. E neste momento nós sabemos que o céu está em festa, porque a Daiane se decidiu. E o meu pedido é que o Senhor ajude para que o testemunho da Daiane possa motivar outras pessoas que quem sabe estão aqui ou estão nos assistindo a fazer também. Que todos, Senhor, que estão aí no vale da decisão, possam tomar a decisão de se entregar a Ti e aceitá-lo como Salvador. Neste momento eu coloco a Daiane nos Teus braços de amor. O meu pedido é que o Senhor abrace ela com força e que ela possa permanecer neste caminho até a breve volta de Jesus Cristo a esta terra. Nesse instante, o pastor Nelson, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Cristo Jesus, o nosso Salvador, para a remissão dos seus pecados, para que o seu nome, Daiane, seja escrito no livro da vida do Cordeiro. O pastor Nelson, ele te batiza em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e todos dizem amém, amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas para este momento tão bonito, tão singular. Eu sei que foi preparado um kit, né? É esse aqui o kit, Nelson? Aqui, ó. Cadê a Elaine? Elaine, vem cá, Elaine. Aqui, ó. Esse aqui é um presente que foi preparado pela igreja. Aqui está o seu certificado. Aqui tem uma Bíblia. O certificado está dentro da Bíblia do pastor. Vamos pegar. Aqui, ó. Aqui está o certificado da Daiane de novo nascimento. Eu gosto de chamar esse kit aqui de kit salva-vidas. Siga o que está aqui dentro, que você vai se manter no caminho da salvação, tá? Deus te abençoe, Deus abençoe vocês, Deus abençoe todos vocês. Irmãos, nós estamos terminando nosso culto, um culto tão abençoado que nós tivemos hoje. Nós vamos ouvir agora o último louvor,
E eu queria fazer um apelo. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente por causa do nosso contexto de distanciamento, mas eu queria apelar para você que não é membro da igreja. Tem alguém aqui que está entre nós hoje que ainda não é membro da igreja adventista? Levanta a mão só para eu ver. Nós temos um aqui, temos a Elaine lá, temos ali mais alguns, temos ali atrás. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Vocês são muito especiais para nós aqui, mas muito mais especiais para Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o desejo de Cristo é que todos vocês estejam prontos para o dia de seu retorno nesta terra. Em breve nós vamos ver a face de Jesus. E o nosso desejo é que quando Jesus aparecer nos céus, que todos vocês e todos nós, que nós possamos olhar para o céu e dizer: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, a quem nós tanto esperamos. Aceite a Jesus como seu Salvador. Se vocês já estudaram a Bíblia, tome a decisão de serem batizados enquanto há tempo e enquanto há oportunidade. Se vocês ainda não estudaram a Bíblia, decidam estudar a Bíblia para conhecerem o que Cristo espera de cada um de vocês, de cada um de nós. Enquanto a nossa jovem cantar, eu queria que você, sentado, fizesse uma oração de entrega ao Senhor. Aqueles que ainda não são batizados, faça essa oração pedindo: Senhor, me ajude a tomar essa decisão de ser batizado também em breve. Ou me ajude, Senhor, a querer, a ter vontade de estudar a sua palavra. E você que é membro aqui da igreja, você que já está nessa caminhada já há algum tempo, eu queria que você orasse também, pedindo assim: Senhor, ajuda-me, para que enquanto o Senhor não vem, que eu tenha atenção aos sinais, que eu tenha senso de urgência e que eu esteja preparado para qualquer momento. Não me deixe me distrair com as coisas desta terra. Não me deixe, me ajude a desejar de forma ardente mesmo o breve retorno do Senhor Jesus a esta terra. Vamos ouvir este louvor. Faça a sua oração de entrega sentados mesmo como vocês estão. Preciso é estar perto de ti. Tudo que eu mais quero é tua paz em mim. Mas o meu orgulho faz desviar meu olhar. Como te ver com os olhos da fé? Vem me ensinar, eu estou aos teus pés. Não quero mais negar. Tua mão a me guiar. Nada melhor do que me entregar. Por isso aqui estou. Sou teu e só tu és meu. Castelos de areia e o mar derrubou. Nasce um novo dia e eu sei, não sou mais igual. Deixo os velhos anseios pra trás.
tua mão a me guiar. Nada melhor do que me entregar. Por isso aqui estou, sou teu e só tu és meu. Me rendo a ti, pois tu és o melhor pra mim. Por isso aqui estou, sou teu e só tu és meu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o seu nome, ó Deus, pela esperança que ainda vibra em nossos corações, esperança de que em breve iremos ver Cristo voltar para nos buscar. Obrigado, ó Deus, por saber que o Senhor continua ao nosso lado e ao lado de cada um dos seus filhos, chamando e convidando para que se entreguem a Ti enquanto há tempo e enquanto há oportunidade. Meu pedido é que o Senhor venha continuar trabalhando no coração dos nossos amigos que participaram conosco deste culto. Ajude-os a tomar essa decisão. Ajude-os, Senhor, a se entregarem a Ti de verdade, de corpo, de alma, totalmente ao Senhor. Ajude-os, ó Deus, a decidirem pelo batismo, enquanto ainda tem a oportunidade de se batizarem. Abençoe a nós também, que já somos membros há tanto tempo, mas que talvez estejamos aí distraídos com as coisas desta terra. Ajuda-nos a termos na volta de Jesus o nosso maior anseio, o nosso maior sonho, e que coloquemos encontrar-se contigo como a nossa maior prioridade aqui nesta terra. Despeça-nos agora com a tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Lá na associação nós estamos sempre à disposição de todos vocês. Estarei à porta cumprimentando só com o cotovelo, né? Agora é só com o cotovelo. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou
Jesus.